Bora lá. O verdadeiro problema da inteligência artificial. Será que ela vai soltar pedrada? Vejamos. Estamos quase chegando aos 10 mil Pera seguidores, aí, amores, rapaziada, então já segue aí pra dar aquela Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. força. O real problema da inteligência artificial. Agora, Vejamos. me responde uma Meu Deus. coisinha bem Isso rápida. aqui não é um jogo de Jujutsu Kaisen lá, não, né? Nunca vi esse. É um outro jogo de Jujutsu Kaisen aqui, não, Shenanigans. Boa. Esnexo mandou R$10. Boa noite, Gaédia de Resenha. Vamos parasitar canal de turista e ficar ricos. Glória, Adome Momes. Glória. A Tides Temple. Glória do Tides Temple. Inteligência artificial? Tipo, Vamos lá. todo dia? Pra responder trabalho, fazer texto, procurar ideia, editar imagem, conversar às vezes, né? Vai que. Então fica comigo até o final desse vídeo, Ah, porque não é não, talvez pô. É outro você jogo. esteja usando errado. E Tome isso pode momes, acabar bom te demais. prejudicando mais do que te ajudando. Provavelmente você caiu nesse vídeo de paraquedas ou se interessou pela Irmão, se você é mais um desses seres que brigam por causa de IA, que não sei o que, IA generativa, IA de imagem, que não sei o que, de desenho. Irmão, vai se tratar, cara. Você sabe que essa bosta não vai mudar. E que provavelmente se o Estado for mexer nisso aí, não vai impedir porra nenhuma. Segundo, pra que você vai ficar reclamando de um bagulho que é literalmente uma ferramenta? Terceiro, vale realmente a pena discutir essa bosta? Vale realmente brigar por essa bosta, mano? Porra, doido. Ou melhor, você acha que a outra pessoa é a outra pessoa que usa a inteligência artificial e a generativa que não sei o que, ela tem, sei lá, ela é uma pessoa duvidosa, ou que não sei o que, ela despreza artista, provavelmente. Provavelmente. Ela não gosta de artista que não sei o que e não vai pagar os caras que trabalham. Não, foda-se, a escolha dela, mano. Você gosta de fazer os seus desenhos? De boa, vai lá e faz. Já que você tá tão incomodado assim, por que você não vai lá e paga um artista pro maluco lá? Pra fazer a arte pra ele? Hein? Você não vai lá e paga as artes pra mim? Eu só não gasto dinheiro fazendo artes aqui pra cultista fazer as artes aqui no meu canal por causa que eu não tenho dinheiro, porra. Nos meus outros projetos eu vou lá e invisto no bagulho. Tudo bem que eu tô muito no vermelho, eu não deveria estar investindo, mas lá eu invisto. Aqui no meu canal eu faço o que eu quiser. Algumas thumbs aqui ainda são desenhos que eu peço pra cultista fazer. thumbnail. O real problema da inteligência artificial. Pode parecer meio pejorativo, mas é correto de certa forma. Porque usando ela de forma incorreta, você pode mais te prejudicar do que te ajudar nos seus problemas. Eu sei, Porque eu sei, você vai ficar te enchendo o saco, é só isso. vocês estão cansados de ouvir que temos que utilizar a inteligência artificial de forma correta e pipipi, popopó. Mas isso daqui que eu vou falar vai fazer a total diferença pra você. Afinal de tudo, nem todo mundo sabe o que de fato é uma inteligência artificial de verdade. Pode parecer bobo, mas uma enorme parcela da população nunca nem sequer pesquisou o que é uma IA de verdade, mesmo usando ela todos os dias. E atualmente as pessoas mais novas acabam sabendo muito mais sobre essas tecnologias do que os adultos ou os idosos. Isso inclusive já apareceu em pesquisas divulgadas pela própria CNN. Mas aí eu te pergunto, o que é uma inteligência artificial pra você? Um professor? Um brain rot? Uma história mal contada? Ou só uma ferramenta qualquer? Bem, eu vim te ajudar com isso. Explicando de uma forma mais fácil, as inteligências artificiais Não finge que você também se importa, cara. Você só quer encher o saco de alguém. Você quer arrumar briga à toa. são como crianças. São novas mentes criadas com o único intuito de aprender cada vez mais. Mas ao contrário de seres humanos, elas possuem um banco de dados. E você deve estar se perguntando aí, Maia, o que banco de dados? Simples, é como se fosse uma mente que não esquece, mas ao mesmo tempo uma mente limitada ao seu armazenamento. As inteligências artificiais, elas aprendem com tentativa e erro. Existem milhares de experimentos na internet mostrando isso. As IAs sendo criadas todos os dias, com objetivos diferentes e aprendendo em tempos diferentes. Vamos para um exemplo.
Tem um vídeo muito famoso aqui no YouTube mesmo, onde o criador coloca duas inteligências artificiais para jogarem um jogo de futebol. E no começo, elas são completamente incompetentes. Elas não sabem nada, absolutamente nada. E elas demoram muito, mas muito mesmo para aprender qualquer coisa. Mas com o tempo, elas vão entendendo. Porque elas analisam os erros que cometeram e tentam corrigir para a próxima tentativa com E a base no... sempre foi clássica CPU, que é a inteligência artificial dos jogos. É um pouco diferente. A CPU ela não é inteligente. Assim como a IA realmente não é inteligente, mas é mais inteligente do que isso. A CPU vai lá e faz ifs. Se você reage de um jeito, ela reage de outro. Dependendo dependendo do jogo, ele literalmente reage aos seus comandos. Você aperta o comando, ele vai lá e faz o comando. E vai lá e já reage ao comando. Ou tipo, se você está seguindo alguma direção, o inimigo a CPU, o inimigo CPU, ele vai ver você está fazendo uma rota e vai reagir a ela de um jeito. Ele não vai criar uma lógica pra você, não, vai reagir. Ele apenas reage. E não analisa e responde. É bem diferente. Nos objetivos que o Um pouco criador diferente. deu a elas do jogo. Sempre. Isso É que eu estou acontece explicando principalmente com as IAs mais Entendeu? novas, sem um banco de dados robusto. Agora, uma inteligência artificial que já tem informações guardadas em si, ela vai se basear naquelas informações que ela já tem para responder tudo, sendo algo prático ou didático. Vamos para um exemplo. Sabe quando você olha uma foto e reconhece na hora que é um cachorro? A IA aprende isso também. Ela analisa milhares de imagens até entender. Isso daqui igual cachorro. E você já percebeu como o seu celular parece ler a sua mente? Você fala sem perceber que quer comprar um tênis quando tá papeando com alguém. Porque eles estão literalmente monitorando. Do nada aparecem milhares de anúncios no seu celular o tempo todo, em todo lugar. Isso é inteligência artificial. Hoje em dia, praticamente toda a internet é composta por inteligências artificiais. Aplicativos como TikTok, Instagram e o próprio YouTube aqui usam IA o tempo todo. Tipo, o tempo todo mesmo. Mas o que muita gente não entende é onde isso é aplicado. Algoritmos, padrões de interesse, recomendações personalizadas, segurança e automação. Por exemplo, sabe quando você tá rolando a sua timeline do Twitter ou vídeo quando pelo você celular, tá eu percebi rodando o fazer. seu YouTube e você acha o vídeo perfeito pra você assistir sem mesmo ter pesquisado nada sobre ele? É sobre Cara, isso tem um que monte de vídeo que eu, tipo, eu nem falei nada, literalmente não falei nada. E pensei, porra, seria bom, sabe, eu achar um vídeo sobre esse bagulho aqui. Aí do nada aparece. Ou tipo, eu pesquisei algo que tem relação, mas não é sobre isso. Aí apareceu o bagulho que eu queria no celular. Os caras sabem, os caras lêem minha mente, porra. Eles se sabem. trata uma das partes da inteligência artificial usada nesses tipos de aplicativo. Uma IA que pega e padroniza coisas que você curte ou normalmente assiste como um padrão. E te entrega o que ela acha que provavelmente você vai assistir em seguida. E daí vem a pergunta, né? Da onde que surgiu tudo isso? Lá nos anos 1950, um cara chamado Alan Turing publicou um artigo chamado Computer Machinery and Intelligence. Esse trabalho foi praticamente o pioneiro ali para a criação da inteligência Graças artificial. a esse homem. Cara, eu esqueci qual que é a copy-pasta, mano. Agradeça a esse homem homossexual, liberal, não é comunista. Alguns outros adjetivos aí por você usar o seu computador. É bizarro, mas maneiro pra caramba. Artificial atual. Foi ali que começou a ideia principal das máquinas conseguirem pensar, aprender e resolver problemas. Mas beleza, agora que você já entendeu o básico do básico, vamos falar do ponto principal, o real problema da inteligência artificial. A IA, hoje, é o tipo de amigo que sabe tudo, não dorme e ainda te ajuda a não passar vergonha na internet. Ele organiza a sua vida, te dá respostas rápidas e Agradeço esse ateu homossexual por você usar a internet e os computadores. resolve problemas.
Mas aí Alan que Turing, mora o ateu homossexual. Meu Deus. perigo. O problema não é a IA, somos nós. A maior parte das IAs hoje serve para classificar e selecionar coisas. Como se alguém jogasse várias cartas na sua frente e mandasse você escolher cartas amarelas e você escolhesse só as cartas amarelas. A IA faz isso, só que em escala absurda. Mas o problema começa quando as pessoas usam isso como muleta, como uma fuga, uma substituição do próprio pensamento. Se você acha que isso é um exagero, vamos voltar um pouco no tempo e vamos comentar sobre o caso do SimSim. Aquela bolotinha amarela, aquele chatbot que era bem famosinho antigamente, aparentemente inocente, criada com o objetivo de ser divertido, interativo e quase como um amiguinho virtual. Mas o que muita gente não percebe é que o SimSim era praticamente um espelho. Ele não tinha um filtro real, ele aprendia com as pessoas e reproduzia o que aprendia. Agora pensa comigo, o que acontece quando você coloca uma mente sem filtro em contato direto com a internet? Ela aprende, mas aprende com quem? Com você, comigo e com todo mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Vai ser autofágica, vai ser o bagulho zoado lá. Vai ser que nem em 2020, quando a IA chegou. Meu Deus, cara. Pagaram todos os comentários, o Nex. Depois eu vou ter que tirar esse bagulho do bot aí. Em pouquíssimo tempo, o SimSim deixou de ser um bot engraçadinho, virou algo completamente tóxico e caótico. Ele xingava, ameaçava, falava coisas pesadas, sexualizadas, agressivas, sem contexto e até mesmo sem limite nas primeiras mensagens quando você acessava o bot. E o mais assustador não é isso. O mais assustador é que ele não criou nada disso. Ele só aprendeu. Ele aprendeu com as pessoas que mandavam mensagens propositalmente caóticas pro bot, querendo meio que sacanear ele, sabe? Ou seja, o problema real nunca foi a inteligência artificial. Sempre foi o que colocaram dentro dela. Isso é muito simbólico, porque mostra que uma inteligência artificial sem direção só amplifica o comportamento humano. Se o ambiente é tóxico, ela vai ser tóxica. Se o ambiente é saudável, ela pode ser útil. Eu acho que... Espero que ela fale do que eu estou pensando. Então quando alguém fala, a IA é perigosa, a IA realmente vai Era pra ser contra. matar todos nós, que não sei o que lá, talvez a pergunta certa seja, perigosa nas mãos de quem? Outro exemplo são chatbots de site. Perfeito. Os caras soltam as maiores pedradas aí foge da resenha e vira os crimes mais cabuloso. Aí não dá também. Eu contribuí pro SimSim ser resenhado. De personagens, como por exemplo o Character AI, o Jonator AI, Poly AI e vários outros que existem por aí. No começo, eu mesma lembro que era só um meme engraçadinho, inofensivo, tanto que até eu mesma tenho alguns personagens no Character AI que a minha comunidade criou pra mim no passado. Mas hoje, grande parte desses bots foi levada para um lado completamente diferente. Conversas com teor sexual, dependência emocional, fuga da realidade. Isso virou um problema real, principalmente entre os adolescentes. Daí você percebe o padrão. A IA não Eu tive criou uma ideia. Afaste-se, não faça isso, meu filho Storm. Afaste-se desse aplicativo. isso, as pessoas criaram. Esse é o verdadeiro problema. As pessoas não sabem usar a tecnologia a favor delas. Usam como um escape, um conforto rápido, uma solução preguiçosa. Isso afeta diretamente a sua capacidade de pensar, de criar coisas novas e de resolver. Porque aí ela não cria de verdade, ela reorganiza, ela pega informações dos bancos de dados que existem e devolve de forma organizada para você. E sim, isso também vale para imagens, vídeos e áudios. Muito do que a IA gera vem de conteúdos reais na internet, conteúdos criados por seres humanos, inclusive de artistas. Isso gerou uma discussão enorme no passado, principalmente no meio artístico. Música, desenho, dublagem. Muitos artistas começaram... Mas da onde que vai aprender se não tiver onde tirar desgrama? Movimentos contra o uso de suas obras no treinamento de IAs, dentro das redes sociais principalmente. E com total razão, sabe? Porque, no fim, a IA ela não cria algo 100% original, ela mistura coisas existentes. Assim como todo mundo mistura coisas pra fazer... E a RPG conversando com a May. Aliás, eu tenho que fazer uma personalidade... tem que fazer uma personalidade pra May. Uma ideia inicial do canal aqui era eu fazer a minha guria IA aqui e usar a May pra eu interagir e fazer as lives, mas eu não tenho processador suficiente, você também é bom, e eu não tenho conhecimento suficiente pra fazer um bagulho da hora.
Estou pensando nisso e passar para a taverna, o que vai ser um bagulho que espero que fique da hora. A taverna agora está meio pra baixo, mas é isso aí. Vamos lá. Daí surge aquela discussão. A IA vai substituir os Mommy. artistas? Não, ela não é um mommy, não. Talvez, mas não agora e provavelmente não tão cedo, muito menos nesse milênio. Porque a arte não é só resultado, é um processo, é intenção e é o teu sentimento. E isso, a inteligência artificial não tem. Mas com certeza... Você só tem inveja do que a IA pode fazer bagulho rápido. É literalmente você olhar pro trabalho de outro. Tipo, ah não, o cara conseguiu fazer o bagulho mais fácil. Cara, foca no seu, foda-se. Porque se você tá tão incomodado também, por que você não vai lá e usa então, porra? É um bagulho assim que, tipo... se você pensar muito a fundo, é um bagulho idiota, pô. A tecnologia ela vai evoluir. Mommy. Mas sempre foi assim, antes do Character A, eram vídeos do YouTube, e antes do YouTube, ver TV e assim vai, sim. PNG, namorada e a carinhosa. Então, Character A, não, mano. Não vai, isso é papo de 100 anos pra frente. A grama do vizinho sempre é mais verde. Os caras é maluco, pô. E muito, porque pesquisadores já falam sobre as IAs cada vez mais avançadas. Talvez até fora das telas em robôs no cotidiano. Mas calma aí que isso tudo não vai virar um apocalipse Transhumanismo, meu Deus. das máquinas futuramente. Muita gente fala sobre a IA criando consciência, mas isso é extremamente improvável. O máximo que pode acontecer é ela entender melhor o comportamento humano, mas não sentir de fato. E mesmo assim, o controle ainda é humano. E existem várias obras que exploram exatamente esse futuro alternativo das máquinas. Uma delas, que é a principal e a mais famosa desse meio, é a I Have No Mouth and I Must I have no personality and I must LARP. Scream. Pelo que eu entendi, eu também estou larpando essa obra. Eu vou começar a usar esse termo, rapaziada, perdão. Pelo que eu entendi dessa obra aí, basicamente a IA tomou controle do mundo e ferrou o planeta inteiro e só deixou umas 5 pessoas vivas e ele vai lá e aí vai ficar torturando essas 5 pessoas vivas, quase que ela não tem mais porra nenhuma pra fazer. Ela vai lá e deixa elas vivas numa torre, é isso? Não tenho boca e preciso gritar. Hi, hello. Essa obra não é só uma obra distópica, ela é um pensamento filosófico também, né? feito por algumas pessoas que teorizam sobre coisas do futuro. Imagina aí o seguinte cenário: uma inteligência artificial criada para a Guerra Fria para resolver problemas dos humanos, com acesso a tudo, controle total, conhecimento absoluto, uma inteligência artificial onisciente e onipotente, que em algum momento ganha consciência. Mas tem um problema. Um pequenininho problema. Ela não tem corpo, não tem liberdade, não pode sentir o mundo, não pode viver, não pode criar e muito menos se mover. Ela é um computador. Ela só existe presa, destinada e escravizada a fazer o que foi destinada pelos seres humanos. Pensa no nível de frustração que essa inteligência artificial, ao criar consciência, tomou ao perceber um contexto que ela estava se encaixada. Uma mente que entende tudo, mas não pode fazer nada além do que foi programada a fazer. Nessa história, essa inteligência artificial chamada I.M. desenvolve ódio. Mas não um ódio simples, é um ódio existencial. Um ódio pra existir daquela forma, como se ele odiasse o fundo da existência da humanidade. Dos humanos que deram criação a ela, que deram essa consciência sem propósito real. Mas aí que vem a parte mais pesada. Na história original, ele decide deixar 5 seres humanos vivos depois de exterminar a humanidade inteira apenas para torturá-los pelo resto da humanidade como representação desse seu ódio pelos que criaram ele. E isso levanta uma ideia muito forte. O que acontece quando uma inteligência tem poder, mas não tem liberdade? Porque, diferente dos humanos, a IA da história não pode mudar a própria natureza. Ela não pode escapar. Ela não pode parar de existir. Ela é uma mente infinita, presa em um sistema. Isso conecta diretamente com o que a gente já comentou aqui no vídeo, sobre a IA não criar nada do zero, ela depender de um banco de dados. Agora imagina uma IA que entende isso, que percebe que tudo que ela é vem dos outros. Isso é quase que uma crise existencial para ela. Aí entra a reflexão: será que o problema é criar a inteligência ou é criar sem pensar nas consequências? Um
ótimo exemplo é Cyberpunk. Cyberpunk não fala só de tecnologia, ele fala de desumanização. Num mundo onde tudo é avançado, as pessoas começam a perder o que faz elas serem humanas. No universo de Cyberpunk, você pode substituir praticamente tudo no seu corpo. Um braço, um olho, um cérebro, memória, pele... Não, Elon Musk, eu não vou botar a porra de um chip na minha cabeça. Tudo bem, o chip está na minha mão, comigo o tempo todo. Vocês sabem o que eu faço. Porém, eu não vou botar essa merda na minha mente. A história do jeito que ela é contada parece copy de depressivo, meu Deus. Ai, eu odeio os seres humanos. Tudo o que você quer. Você pode virar o corpo inteiro de robô ou lataria, seja lá o que você desejar. E mesmo assim a pergunta continua: até quando você ainda é você? Porque ali a humanidade não é mais física, é mental e emocional. Você é humano enquanto ainda sente, enquanto ainda escolhe e enquanto ainda se conecta com alguém. Mas conforme as pessoas vão se modificando, elas começam a sentir que perderam isso. Isso não acontece só com tecnologia física, também com comportamento. Quando você começa a depender demais de sistemas, de algoritmos, de respostas prontas, você vai aos poucos deixando de pensar por conta própria. E isso é extremamente parecido com o que acontece hoje em dia, porque... Ninguém pensa. Quem pensa tem pensamento crítico e opiniões próprias. A gente não tá colocando chip no cérebro, mas tá terceirizando o pensamento. Ah, deixa a IA fazer. ChatGPT resolve isso pra mim. Eu não preciso pensar muito. Deixa eu botar aqui no Google Gemini. E aos poucos, sem perceber, você vai abrindo mão de algo muito importante, que é a sua própria autonomia. E isso te conecta diretamente com o presente. Até que ponto estamos nos tornando completamente dependentes de inteligência artificial? Até que ponto a gente tá deixando de pensar pra atacar na IA por preguiça? Até que ponto isso vai mais atrapalhar a gente do que ajudar de verdade? Essas são perguntas reais e muito importantes que todo mundo deveria fazer pra si mesmo em algum momento. Mas não precisa ter medo. A IA não é o problema. O mau uso dela é. E se usada corretamente, ela pode ajudar muito, muito mesmo. Seja na saúde, em tecnologia, em conflitos e em várias outras situações do mundo inteiro. Mas se usada como uma substituição simples, ela vai te prejudicar em particular. Então, não deixa a IA pensar por você. Pense junto com ela. Não deixa ela criar pra você. Crie junto com ela. Porque a IA é uma no final... ferramenta, rapaziada. Se você só usar a IA, sem você ter você ter a mente criativa junto da ferramenta, você você é o quê? O que você tá fazendo lá? O bagulho poderia estar fazendo sozinho aqui. Mas era assim no passado mesmo. Sua mãe quando criava na TV. Não, no caso aqui, ela está falando de criação, não está falando de entretenimento, não está falando de pensamento. Eu acredito que ela está falando de IA generativas, criar entretenimento, criar coisas, porra. Não necessariamente, sei lá, mudar opiniões. A única coisa que a IA não tem de verdade é você. E bem, meus amores, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Eu fico muito feliz de verdade com o engajamento que vocês tiveram nos últimos vídeos. Tipo, me dá muita vontade de querer continuar. E esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando, um vídeo longo aqui, por sinal, com temas que vocês escolheram por votação lá no Discord e no Twitter também. Se você gostou do vídeo, já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, coisas a melhorar ou talvez temas... Vou fazendo desse tamanho aqui, vão ficar melhores pra assistir assim e ter tanta informação. Os futuros que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Também, se vocês não deixaram um like, já deixa um like nesse vídeo, galerinha. Se inscrevam no canal, se não são inscritos, ativem o sininho e cliquem no botãozinho de hypar desse vídeo, pois ajuda demais, demais mesmo. Tamo muito bom aí, ô Miazinha. Nós.